Bom dia. Em um dos fóruns de discussão que eu participo sobre avaliação de imóveis, veio uma pergunta muito interessante sobre diferenças metodológicas entre o uso de fatores e inferência estatística. E eu respondi lá no fórum ah, a minha opinião com relação a isso, sobre a utilização de fatores ou inferência, quando a utilização de um ou de outro, mas prometi que eu faria um vídeo específico sobre isso aqui no canal do YouTube e também no Instagram. Então, vamos lá. Quando eu uso, e a pergunta era bem específica, é possível falar um pouco mais sobre a diferença entre os métodos de tratamento de fatores e inferência estatística e em que situações são mais solicitadas? Bom, primeiro é o seguinte, vamos de trás para frente. Eu não conheço nenhum caso onde é solicitado a utilização de fatores ou solicitada a utilização de inferência estatística. Eu acredito que essas duas metodologias, elas são complementares. Vamos ao básico. O método comparativo direto de dados de mercado, ele é utilizado na maioria dos laudos de avaliação das avaliações existentes no mercado. Quase toda a totalidade dos imóveis são avaliados através desse método, né? Comparativo direto de dados de mercado. O que acontece? Quando a gente utiliza inferência estatística, nós temos condições de utilizar mais variáveis para se chegar ao resultado do que nós queremos. Então, se eu quero, por exemplo, verificar ou descobrir ou chegar num valor de um imóvel, de um apartamento de 3 dormitórios numa determinada região da cidade, ou uma casa de 2 dormitórios numa outra região da cidade, eu pesquiso elementos, eu pesquiso dados de imóveis não somente de 2 dormitórios ou de 3 dormitórios. Eu pesquiso de 2, de 3, eu pesquiso através do que existe no mercado e eu consigo, através de inferência, através dessas variáveis, chegar num resultado mais apropriado, independente se eu só tenho um universo amostral de utilização específica, do tipo apartamento de 3 dormitórios. Então, só vou buscar apartamentos de 3 dormitórios para compor a minha amostra. Quando eu faço isso, essa variável deixa de ser variável, né? Ela passa a ser uma variável com comportamento constante. Então, não vai funcionar. Então, eu preciso de ter essa variação, né, num intervalo admitido lá, de 2 e 3 dormitórios, ou 2, 3 e 4 dormitórios, e aí eu crio as minhas variáveis. Então, quando eu utilizo essa forma de trabalho através de inferência estatística, eu permito ampliar um pouco mais as variáveis e trazer uma homogeneização melhor no meu resultado. O meu resultado fica mais apurado, tá? Não descaracterizando ou descredenciando a utilização de fatores. Mas imaginem que eu tenho um universo amostral muito reduzido. Vamos supor que eu tenha numa cidade de interior, numa cidade onde não existem elementos à venda ou para alocação, e eu não consigo buscar esses elementos numa grande quantidade como a norma pede. A norma pede que tem uma tabela lá específica, né, que você diz lá, o número de dados que você tem que ser n menos tanto, de acordo com o número de variáveis. Então tem um cálculo para você chegar, e aí você consegue buscar esses elementos no mercado. Agora imagine se você não tem condições de buscar esses elementos no mercado, se não existem esses elementos no mercado, você tem que utilizar uma outra forma. Então a norma possibilita que você use fatores. E o que é a utilização de fatores? Como o próprio nome está falando, as variáveis deixam de ser esses elementos da minha equação da forma com que se apresenta na inferência estatística e passa a ser uma forma um pouco menos complexa de cálculo, mas tem que ser feito cálculo. Não basta você dizer, por exemplo, assim, eu tenho fator frente. O fator frente é 0,9. Não existe isso, tá? Você pode até adotar isso, mas não é a forma correta de se utilizar. Então exige um pouco mais de pesquisa, exige um pouco mais de cálculo, mas a quantidade de elementos que você tem que apresentar para o seu avaliando é muito menor. Então você, por exemplo, com 8 elementos, você consegue fazer 8 ou 10 elementos, você já começa a conseguir um resultado um pouco mais interessante para o resultado do seu avaliando, da sua avaliação. Mas não se enganem, tá? A utilização de fatores, ela necessita de estudo. O que é estudo? Você tem que colocar todos os cálculos que você fez para se chegar, tem que ter um conhecimento do que é desvio, o que é desvio padrão, o que é média, o que é mediana, o que é moda. Tudo isso interfere no resultado da sua avaliação com fatores. Não pensem que a análise ou o resultado de fatores é apenas você colocar a informação lá e multiplicar por 0,9 ou por 0,7 ou por 0,8. Isso não quer dizer absolutamente nada, tá? Então, eu vou colocar no link aqui também, na descrição do vídeo, um link de um professor de avaliação de imóveis, o professor Radegast. Ele deu uma palestra para nós, um workshop no mês de outubro, para servidores, para a população da avaliação em geral, onde ele tirou várias dúvidas com relação a tratamento de fatores na avaliação de imóveis. Eu aconselho que vocês deem uma olhada, é uma hora e pouco de workshop, mas que vale a pena, porque lá ele desenvolve claramente todos os aspectos da avaliação de fatores, com o uso de fatores, tá? Espero ter ajudado, espero ter diminuído um pouco as dúvidas ou colocado mais dúvidas em todos vocês, mas isso é muito bom, que acaba estimulando que cada um de nós possamos estudar um pouco mais e entender melhor o tema da avaliação de imóveis. Até a próxima!